A paz do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, o maior golpe é o golpe do inimigo, que veio para matar, roubar e destruir. O golpe é cegar o entendimento dos incrédulos. Como disse Jesus, conhecereis a verdade vos libertará. Desde a queda, o inimigo tem destruído através da ignorância, através da cegueira espiritual, das distrações, carnalidade e mundanismo. Mas nós podemos vencer através do Evangelho. Podemos vencer a mentira com a verdade. Podemos vencer o visível através da nova criação profética em Cristo. Quando a Bíblia diz aqui em Lucas capítulo 1, Lucas capítulo 1, versículo 69. E nos suscitou plena e poderosa salvação. Olha que tremendo, irmãos. Deixa eu pegar uma água aqui. Para você que está entrando, a paz do Senhor Jesus. Shalom. Para você que está entrando, Deus te abençoe. Você, tua família. Que toda sorte de bênçãos em Cristo possam recair sobre a sua vida, a sua família, a sua empresa. Aqui diz em Lucas 1,69. E nos suscitou plena e poderosa salvação. A salvação de Cristo abrange todas as áreas. Ele redimiu todas as áreas porque todas as áreas foram destruídas na queda. O inimigo deu um golpe na humanidade quando enganou Adão e Eva. O homem foi saqueado e roubado. Mas agora Jesus nos deu uma plena e poderosa salvação. Plena porque abrange todas as áreas. E poderosa porque no Espírito ela pode se tornar realidade visível. Tão certo como Cristo levou as enfermidades na cruz do Calvário, o Espírito Santo vem habitar em nosso coração para nos treinar, para nos destravar. E esse Espírito de fé quer nos conduzir a dar substância e confirmar no visível, ligar na terra o que já foi ligado no céu. Tão certo como Jesus na cruz levou as enfermidades, o Espírito Santo nos ajuda a usufruir dos efeitos do Calvário no visível. Tão certo como o Espírito Santo nos curou lá na cruz do Calvário, o Espírito Santo nos ajuda a compreender e a cooperar para dar substância e manifestar os efeitos no visível. É maravilhoso saber, queridos, que Jesus levou todas as enfermidades. 1 Coríntios capítulo 2, que o Espírito Santo ele vem para nos dar entendimento do que recebemos gratuitamente em Cristo. O homem desde a queda está roubado e saqueado. Deus criou o homem perfeito, mas ele se tornou fútil, enganado, roubado. E agora, queridos, é tão maravilhoso saber que essa plena e poderosa salvação, ela pode ser provada e vista como verdadeira. Aqui em Hebreus capítulo 12, versículo 12, diz: olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé. O autor é que na cruz Jesus levou as enfermidades, a dívida, o pecado, o vício, a fraqueza, o fracasso. Ele venceu por nós lá na cruz, queridos. Mas a vitória não ficou lá na cruz. Jesus enviou para dentro de nós o Espírito Santo, para que nós possamos agora aprender como dar substância no visível. A fé é o canal através do qual o Espírito Santo
traz para o visível os efeitos do Calvário. Tão certo como Jesus nos curou, o Espírito Santo está nos ensinando como manifestar essa cura em nossos corpos e nas pessoas que oramos. Tão certo como Jesus nos prosperou, o Espírito Santo nos guia em triunfo, para que nós venhamos a aprender como dar substância a promessas e transformá-las em fruto visível, em fato visível, em resultado. Assim também, vencendo a nossa carne, o mundo, o pecado, as fraquezas, ou seja, toda a obra das trevas tem no Espírito Santo a resistência eficaz. O Espírito Santo nos foi dado para que nós possamos manifestar o reino de Deus, as grandezas de Deus, como diz 1 Pedro 2,9. O Espírito Santo veio habitar em mim e em você, para que o reinado de Cristo seja na terra como no céu. O Salmo 115,16 diz que os céus são os céus do Senhor, mas a terra lhe deu aos filhos dos homens. Aqui estamos eu e você estudando a palavra de Deus. O Cristo que nós pregamos é um Cristo que curou todos os enfermos. Entende? Em Efésios 1,3 diz que ele já nos abençoou com toda sorte de bênçãos. Ele derramou sobre nós a cura. Nos foi concedido beber do seu Espírito. Portanto, em Cristo nós já recebemos a cura. Em Cristo nós já recebemos a vitória financeira e também a vitória sobre o pecado, uma vida espiritual frutífera. Lá em João 15,16, ele diz: não foi vocês que me escolheram, eu escolhi vocês para que vocês vão e deem fruto, fruto que permanece. Ser cheio do Espírito Santo, vencendo a carne, vencendo o pecado e vivendo uma vida de obediência pela fé, pela graça, é algo que nos pertence de presente. Não é algo que nos é cobrado. Ele diz: eu sou o Senhor que te santifica. Assim como a salvação em Cristo é um presente, a santificação no Espírito também é um presente. É de graça. Receba hoje o presente de transformar o seu visível, a nova criação profética. Receba hoje no Espírito o privilégio e a responsabilidade de manifestar os efeitos do Calvário para a glória do Senhor, fazendo com que ele reine na sua alma, no seu corpo, nas suas finanças, na sua família e nas pessoas que você ora. Queridos, maravilhosos irmãos, preciosos em Cristo, tão certo como em Cristo você recebeu o direito de ser filho e herdeiro em Cristo gratuitamente, assim como o Cristo derramou sobre você a cura divina, a sabedoria, a unção, a presença do Espírito Santo, a provisão, dons, nenhum dom vos falta. Então em Cristo você recebeu, em Cristo ele te concedeu, porque lá na cruz do Calvário ele venceu no seu lugar. Lá na cruz do Calvário Jesus venceu todos os efeitos da queda, tudo que veio pela desobediência de Adão. Ele levou a maldição da lei para que você recebesse as bênçãos prometidas a Abraão. E Abraão foi abençoado em tudo. Ele era íntimo do Senhor, ele era próspero, ele era saudável, ele tinha uma família abençoada e ungida. Tudo o que Abraão fazia prosperava. Queridos, você que está ouvindo essa mensagem, saiba que em Cristo você é abençoado. Você é próspero e saudável. Você é cheio do Espírito Santo. Você é mais que vencedor. Você é canal de bênção. Você é canal da glória de Deus. Em Cristo você já é. Quando você nasceu na família de Deus, você recebeu a natureza de Deus. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 2 ao 4, diz que nós recebemos uma nova natureza. E através dela já escapamos das seduções do pecado. Portanto, em Cristo você já é mais que vencedor. Agora você precisa aprender no Espírito como manifestar os efeitos visíveis. Como dar substância no visível àquilo que você já é em Cristo. Em Cristo você já é próspero. Agora o Espírito Santo vai habitar em você para te ensinar como manifestar essa prosperidade no visível, dar substância no visível. Em Cristo você já está curado, porque pelas suas pisaduras você já foi curado.
Deus não vai te curar, nem vai te prosperar. Todas as promessas foram derramadas sobre você. Em Efésios 1:3 diz que Deus já nos abençoou com toda sorte de bênçãos em Cristo Jesus. Portanto, em Cristo você já é abençoado e canal de bênção. Em Cristo você já recebeu. Está dentro de você pela presença do Espírito. Desceu lá do céu. O amor de Deus morreu na cruz, ressuscitou o terceiro dia e veio habitar em teu coração. Portanto, o Espírito de Deus já está dentro de você, no teu espírito. É um com o teu espírito. 1 Coríntios 6,17 diz que aquele que se une ao Senhor é um só espírito com Ele. Essa presença que veio habitar em você, agora quer te ensinar, te destravar, não é? Para que você aprenda a viver à altura daquilo que você é, sabe e pode ter em Cristo. O Espírito Santo veio, leia lá 1 Coríntios capítulo 2, do versículo 9 até o 12, que o Espírito Santo, como intérprete da graça, veio para nos revelar aquilo que os olhos humanos não veem. O reino de Deus não vem com aparência visível. Lucas 17, 21. Não vivemos por vista, 2 Coríntios 5:7, vivemos pela fé. A fé significa crer que Cristo realmente te curou, mesmo que o teu corpo pareça doente. Que Ele te prosperou, mesmo que a tua conta bancária esteja no vermelho. Que Ele te santificou, mesmo que você ainda esteja caindo em vícios, pecados, e ainda não sabe como sair do pecado. Mas existe esse potencial e ele é liberado pela fé. Em Romanos capítulo 5, versículo 1 e 2, diz que pela fé temos acesso a essa graça. Em Romanos 5,17 diz que os que tomam a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida. O dom da justiça é o presente de Deus de ser declarado herdeiro, filho, digno, merecedor em Cristo. Então, é um presente de Deus a justificação em Cristo. Assim como é um presente de Deus a santificação no Espírito. Ele diz, eu sou o Senhor que te santifica. Essa presença que veio habitar em nós, o Espírito Santo, diz lá em João 14:26 que ele nos faria lembrar de tudo que Jesus fez e todo aquilo que nós temos meditado na palavra. Em João 16:13 e 14 diz que o Espírito nos guiaria em toda a verdade e nos faria saber todas as coisas e todo aquilo que viria pela frente. O aspecto profético e ser guiado em triunfo sempre e ser guiado mansamente às águas tranquilas. Portanto, a presença do Espírito Santo vem para que nós possamos usufruir, manifestar e compartilhar a vida transbordante. Jesus disse, eu vim para que tenham vida e vida com abundância. Romanos capítulo 12, versículo 2, diz que se você e eu renovarmos a mente pela palavra e formos desprogramados, porque desde a queda o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos. Em 2 Coríntios capítulo 10, o versículo 3 ao 5, diz que ele colocou fortalezas e sofismas na mente das pessoas. Uma maneira de pensar programada como fracassado. Mas a palavra de Deus vem para nos libertar. A palavra de Deus vem para abrir os nossos olhos, os olhos do Espírito, que estavam cegados pela queda, endurecidos pelo pecado. Efésios 4:18. A presença do Espírito Santo vem para que nós venhamos a viver o que fomos feitos originalmente e perdemos. Em Gênesis capítulo 1, versículo 28, diz que Deus disse, criamos, vamos fazer os homens. Façamos agora o homem à nossa imagem, nossa semelhança, e tenha ele domínio sobre todas as coisas que se movem sobre a terra. Portanto, Deus criou o homem para que o homem tivesse domínio, estando o homem em sujeição a Deus, sujeito à autoridade, tendo então autoridade sobre tudo que estava abaixo de si. Vemos que o homem perdeu o domínio, porque Lucas 4, Satanás disse, todos os reinos me foram entregues. E ele passou a ser o Deus deste mundo com letra minúscula. É o que diz 2 Coríntios 4:4. Mas o Deus desse século era para ser o homem, porque Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Não que sejamos deuses, mas sim filhos de Deus. Deus chama de deuses, com letra minúscula, aqueles que ele envia. Quando ele enviou Moisés, ele diz, tu serás como Deus, e Faraó como sua boca. Deus com letra minúscula significa juiz, autoridade, filho de Deus, com a natureza de Deus, representante de Deus. Porque Deus é um só, nós não somos deuses, somos filhos de Deus. Então Satanás se tornou o Deus desse século. Mas era para o homem estar debaixo da autoridade de Deus e o homem ter autoridade.
Quando Jesus Cristo morreu na cruz, ele retomou a autoridade. Ele diz em Mateus 28,16: toda autoridade me foi concedida. Como pode Jesus dizer, toda autoridade me foi concedida, se ele é Deus? Ele, como Deus, sempre teve autoridade, mas como homem ele recebeu autoridade. Veja que mistério tremendo. O Salmo 115,16, que os céus são os céus do Senhor, mas a terra ele deu para os homens. Adão era o governante dessa terra e passou o governo para Satanás, e por causa das brechas e pecados, o homem se tornou fraco, nós fomos feitos um pouco menor que os anjos, diz o Salmo 8. Portanto, o diabo tinha o domínio por causa da morte de Adão e Eva. Mas Jesus se fez carne, porque Deus deu a terra para quem tem corpo de carne. E Jesus, como Deus, Senhor eterno, mas como homem ele aprendeu a obediência. Como Deus, ele tomou o domínio vivendo como homem e vencendo como homem. E essa autoridade que Adão como homem perdeu e que Deus deu aos homens, Jesus Cristo homem retomou o domínio e disse, me foi concedido. Lá em Filipenses 3 diz que Jesus, sendo Deus, se esvaziou e se fez servo dos homens. Por isso Jesus como homem retomou a autoridade e deu aos homens. Agora o diabo não tem autoridade, o poder dele foi quebrado. Lucas 10,19 diz aí que vos dou toda a autoridade sobre todo o poder das trevas. Então a autoridade é o direito de usar o poder. A palavra exousia no grego, autoridade, o direito de usar o poder. O diabo tem apenas poder de um querubim por um tempo provisório ter sido lançado no inferno. Poder, dunamis. Mas ele não tem autoridade. A autoridade que ele tem é aquela que os homens dão pela brecha ou pelo pecado. Mas a autoridade legítima é dos homens que têm um corpo de carne, porque a terra Deus tem um corpo de carne, o diabo não tem um corpo de carne. Ele é ilegal, ele está aqui nessa terra sem autoridade. Portanto, nós temos autoridade sobre demônios quando estamos debaixo da autoridade do Senhor, debaixo do sangue do Senhor. Deus unge a nossa voz e a sua autoridade, que vem pelo seu nome, pela sua unção, desfaz as obras do diabo. Que seja a doença, que seja a dívida, o pecado, o vício, a fraqueza, a carnalidade, o mundanismo. Para isso se manifestou Jesus Cristo em carne para destruir, desfazer todas as obras do diabo. Ele desfez lá na cruz do Calvário. Agora não precisamos vencer o diabo. Efésios 3,10 diz que Jesus nos ungiu para comunicar principados e potestades. Não temos que vencer, temos apenas que expulsar. Temos apenas que desfazer aquilo que já foi destruído. Em Deuteronômio capítulo 33, 27, Deus disse, eu destruo o inimigo, agora vá lá e destrói-o. Já é força vencida, amém, amados? A Bíblia diz para Josué, Josué, eu tenho te dado essa terra. Vá lá e derruba os gigantes. Então quando Deus concede, você vai na força do Senhor, aquilo já é força vencida. A doença já foi destruída. Quando você põe a mão e ora no nome de Jesus, a doença já foi vencida. Você está orando por uma força vencida. Demônios derrotados. Você não está lutando de igual para igual. Nós somos colocados bem acima de principados e potestades, diz a Bíblia em Efésios 23. Portanto, o diabo fez um golpe na terra e enganou a raça humana. Mas Deus nos dá sabedoria e o homem escapa pela sabedoria. O conhecimento torna o homem forte e a sabedoria torna o homem capaz de sair do cativeiro a qual ele estava desde a queda. Por isso eu e você somos chamados para sermos canais de boas notícias celestiais. Dizer que para o cativo a libertação, para o endividado a prosperidade, para o pecador a perdão e cura e libertação, e força para ele andar em santidade pela graça. Não debaixo de culpa, mas sim pelo arrependimento e pela fé, resgatamos a nossa comunhão com Deus e uma vida santa, vitoriosa sobre tudo. Guarde essa palavra em seu coração. Quero orar com você agora e profetizar sobre a sua vida e o seu coração. Quero declarar que a nova criação profética, ela é uma realidade que é um privilégio, uma responsabilidade. Querido você que está ouvindo essa palavra ao vivo, no gravado, lembre-se que em Cristo você já recebeu a cura. E no Espírito você está sendo treinado para dar substância e manifestar isso no seu corpo. A grande verdade é que você já está curado. A plena e poderosa salvação significa que em Cristo foi derramado sobre você a cura.
E no espírito você pode dar substância no visível. Tão certo que Jesus te prosperou, o Senhor que diz nada te faltará, que suprirá todas as suas necessidades. Filipenses 4,19. O que diz 2 Coríntios capítulo 9, versículo 8. Que ele te dará sempre em tudo de forma transbordante para você ser generoso. E 2 Coríntios 8,9 diz a palavra de Deus que Jesus, sendo rico, ele se fez pobre para que você seja próspero. O Salmo 35, 27, o Senhor diz: eu tenho prazer na sua prosperidade. Portanto, o Deus provedor, Jeová Jiré, quer que você tenha tudo, porque quando Deus criou o homem por último, e o fez próspero num jardim de delícias, e o homem perdeu isso. Mas Deus está devolvendo em Cristo uma vida próspera, saudável e cheia do Espírito Santo. 3 João, versículo 2 diz: amado, quero que você seja próspero, seja saudável, assim como vai bem a sua vida espiritual. Por isso, você que está ouvindo essa palavra, guarda no seu coração e diga: Deus, o que eu sou no Espírito eu vou manifestar no visível. Eu sou em Cristo o que a Bíblia diz que eu sou. Eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho em Cristo para a glória do Senhor. E a palavra de Deus mostra claramente que eu e você somos em Cristo, o corpo de Cristo. Somos os reveladores da glória de Deus. Portanto, nesta mensagem breve que você ouviu, diga a Deus: tão certo como Cristo venceu na cruz do Calvário, o Espírito Santo me treina e torna capaz de manifestar no visível os efeitos disso. A vitória de Jesus não ficou lá na cruz, veio habitar em nosso coração e está nos treinando. A vitória de Jesus não seria vitória se não pudesse aparecer no visível seus efeitos. Jesus não apenas curou os enfermos, ele derramou sobre nós o Espírito Santo para que essa cura possa se manifestar no visível. E é quando ela se manifesta no visível que nós vemos realmente os efeitos do Calvário. Portanto, Jesus não curou simbolicamente. A cura de Jesus pode ser comprovada no visível. Ele diz: imporão a mão sobre os enfermos, eles serão curados. É muito importante que eu e você venhamos acordar e dizer: Deus, eu creio que a tua palavra é a verdade. Eu creio que a tua palavra afirma que o que Cristo fez na cruz do Calvário, eu posso fazer no Espírito. Jesus disse: eu nada faço de mim mesmo, o que o Pai faz eu também faço. João 5,19 e João 5,30. Por isso você, no Espírito, pode manifestar os efeitos do Calvário sobre os efeitos da queda. Pela queda vieram doença, angústia, falta, opressão, pecado e morte. Mas pelo Calvário veio a vida transbordante. Pelo Calvário veio, com certeza. Ele, pelas suas pisaduras, fomos sarados. Tudo aquilo que tentou nos tirar a paz, seja financeiro, familiar, foi destruído. Você está livre. O Senhor na cruz do Calvário te libertou. Não se faça novamente escravo. Nem escravo da doença, nem escravo da dívida, nem escravo do pecado, nem escravo da depressão. Porque o Senhor tem o direito de você ser livre. Amém? Jesus na cruz do Calvário te deu o direito de manifestar o reino de Deus. A criação foi feita pelo Pai, Filho e Espírito Santo. Ele diz: façamos, né? Ele diz: haja luz. Mas a nova criação é através da igreja, sua noiva. A nova criação é através dos nossos lábios, dos nossos atos proféticos. Portanto, é muito importante compreendermos o que Jesus na cruz fez, para fazermos igual. Se na cruz ele curou enfermos, nós podemos curar enfermos. Se na cruz ele nos prosperou, nós podemos prosperar no deserto. Se na cruz ele venceu o pecado, o mundo, a carne, nós podemos viver em obediência pela graça e vencer a carne e vencer a depressão e o pecado. Porque somos em Cristo capazes e no Espírito damos substância. Agora, pegue essa mensagem, ouça novamente, passe para alguém e diga: puxa vida, que boas notícias, Evangelho, notícias de grande alegria. Em Cristo eu sou mais que vencedor. Em Cristo eu fui feito justiça de Deus. Em Cristo, pela presença do Espírito Santo, eu posso dar substância e manifestar. Há em mim a fé. Se a nossa fé fosse fraca,
Aí estaria o elo fraco. Espera essa moto passar, eu já continuo. Amados, a Bíblia diz que nós temos acesso a toda essa herança pela fé. Se a nossa fé fosse falha, então aí a herança iria falhar. Mas Romanos capítulo 12, versículo 3 diz que a todos foi dado a medida da fé. E a medida da fé significa a medida, não uma medida. Qual é essa medida? Em 2 Coríntios 4,13 diz que a fé é o espírito de fé. O espírito de fé é o mesmo espírito que tirou Jesus do túmulo, habita em mim e em você. Deus não nos dá um espírito por medida. A Bíblia diz, 2 Timóteo 1,7, que Deus nos deu o espírito de fé. Portanto, a fé que nós temos, diz Gálatas 2,20, é a fé do Filho de Deus. Não é a nossa fé tentando crer em Deus, mas é Jesus dando a fé dele para que nós consigamos crer. A mesma fé que estava em Jesus e ele venceu, é a mesma fé que nós temos pela presença do Espírito de fé que habita em mim e você. Portanto, essa fé santíssima que diz lá em Judas, versículo 20, versículo 21, essa fé santíssima, esse espírito de fé é perfeito. Agora, à medida que vamos renovando a nossa mente, a incredulidade vai perdendo espaço e conseguimos crer no nosso coração e dizer com a nossa boca. Marcos 11, 23 e 24. Romanos capítulo 10, versículo 9 e 10. Portanto, a dinâmica da fé é que a fé que nós temos, ela é a fé de Deus. A fé é excelente, a fé é perfeita. Todo dom que Deus dá é perfeito. Viu Deus que tudo o que ele fez era bom e perfeito. Em Tiago capítulo 1 diz que todo dom e toda dádiva vem descendo do Pai das luzes. Deus não nos daria o dom da fé, um dom imperfeito que não funcionasse. A fé que Deus nos deu, ela é perfeita, e a fé que Deus nos deu, ela é capaz de conectar a Deus e manifestar o reino de Deus. Portanto, a fé que nós temos é excelente, ela é santíssima. A fé que nós temos é uma fé que ela é adequada para manifestar o reino de Deus. Por isso que diz 1 Coríntios 1,7 que nenhum dom vos falta para a manifestação de Cristo. Vamos manifestar a Cristo? Nenhum dom nos falta. A seara está branca. Olha a seara. Se levante e diga, eu estou preparado para crer, para manifestar o reino de Deus, para a glória de Deus. Eu sou em Cristo capaz. 2 Coríntios capítulo 3, versículos 5 a 7, diz que Deus nos fez capazes de ser ministros no Espírito. Por isso, se levante e diga, eu sou capaz de glorificar a Deus, de crer, de manifestar o reino de Deus. Jesus diz em João 14,12, quem crer em mim fará as mesmas obras que eu faço e fará maiores. Portanto, o Espírito que veio habitar em nós não é medíocre. Ele não veio em nós para fazer obras medíocres, mas o Espírito veio em nós para fazer obras maiores. Portanto, honre o Espírito Santo que está em você e diga, por causa do Espírito Santo em mim, eu posso tudo naquele que me fortalece. Posso vencer a carne, posso vencer o mundo, posso vencer o diabo. Posso vencer o pecado, posso vencer as dívidas, posso vencer a crise. O Salmo 37,19 diz que nos tempos de crise você terá sobra de dinheiro. Salmo 37,19. Queridos, obrigado pela sua atenção, obrigado pela sua participação. Obrigado pelo teu momento aqui junto comigo. Quero orar com você e profetizar revelação, espírito de sabedoria e revelação, para que você venha, a partir deste momento que estou unindo a minha fé com a sua. Em Mateus 18, 18 e 19, diz que o que dois de vocês ligarem será feito. Eu quero unir a minha fé com a sua e profetizar espírito de sabedoria e revelação, para que você se levante como um guerreiro invencível em Cristo. Jeremias capítulo 20, versículo 11. Deus está conosco como um guerreiro invencível. E que a partir deste momento profético que eu vou orar junto com você, vai ativar em você esta fé que estava adormecida. Paulo dizia, Timóteo, desperta esse dom que está em você, quando eu impus a mão sobre você. Esse dom que está adormecido. Ele diz, pega essas profecias que foram ditas a teu respeito e transforma ele em armas. Amado, quando nós unimos a nossa fé de forma profética, uma multiplicação. Quando a Bíblia diz que 1 de vós perseguirão 1.000 e 2 de vós perseguirão 10.000, significa que há uma multiplicação quando há concordância, aonde a unidade, ali o Senhor derrama a bênção. E eu nesse momento vou unir a minha fé com a sua. Nós vamos unir como corpo de Cristo.
E vai haver uma explosão de milagres no seu ministério, na sua vida, na sua família. Pode ter certeza que neste momento é um divisor de águas. Quando eu orar aqui com você, amados, Deus desenhou este momento. Não é por acaso que esse áudio, que esse vídeo chegou até você. Quando eu orar com você agora, Deus vai despertar em você a fé de Jesus Cristo. E você vai começar a orar e vai ver o fogo de Deus fluindo na sua voz, na sua mão. Como diz lá, que raios brilhantes saem da sua mão. Ali está o esconderijo da força. Em Atos 19:11 diz que Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários. Atos 19:11. Eu vou orar agora junto com você, em cima dessa palavra. Se você puder, ouça novamente. Se você puder, passe para alguém. Porque essa palavra, ela tem não apenas instrução, mas a unção que despedaça todo jugo. As cadeias da doença não aguentam essa palavra. Enquanto você ouvia essa palavra, você foi curado. Em Provérbios 4:22 diz que essa palavra é cura para o seu corpo. Enquanto você está ouvindo essa palavra, cadeias de enfermidade e infecções estão saindo. A tua imunidade está subindo. Pessoas que você está intercedendo estão sendo curadas milagrosamente, misteriosamente. Enquanto você está ouvindo essa palavra, Deus está enviando anjos e prosperando e abrindo portas e quebrando cadeias e grilhões. Porque quando nós oramos, o reino se move, anjos se movem, o Espírito Santo se move. Em Isaías 19:22 diz que o Espírito Santo se move quando nós oramos. Pai, em nome de Jesus, sobre a tua palavra, diz Lucas 5:5, lançaremos a rede. E neste momento profético, eu uno a minha fé com essa pessoa que vai ouvir este áudio, que vai participar dessa live no gravado ou no ao vivo, e eu concordo que ela seja cheia do Espírito Santo. Eu destruo em obediência à tua palavra toda enfermidade no corpo e na alma. Em obediência à tua palavra, eu declaro 12 cestos cheios. Eu declaro prosperidade. Eu quebro toda a falta de recurso, toda a feitiçaria, bruxaria, todo atrapalho. Seja emocional, sexual, conjugal, financeiro. Seja na saúde, na família. Onde tiver trevas, eu digo haja luz. Aonde houver alguma coisa que estava dando errado, a partir deste momento agora, eu destravo no reino espiritual, eu declaro, Senhor, como o Senhor disse que o Senhor oraria ao Pai, Ele enviaria legiões de anjos. E eu declaro, Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor está enviando legiões de anjos para ajudar essa pessoa a prosperar, a sarar, a ser cheia do Espírito, a ser um missionário que tem eficácia e unção muito maior a partir deste momento profético. A partir deste momento, tudo que essa pessoa fizer prosperará em Cristo. Quebra todos os traumas complexos, cadeias na mente e no coração. Tudo que havia do passado está desligado, e todo sentimento diabólico, carnal, todo vício e toda opressão está quebrada em nome de Jesus. Eu declaro essa pessoa livre, liberta para uma vida no Espírito, para uma vida cheia do Espírito, cheia da tua bênção e da tua paz, da tua alegria. É assim que é, porque eu oro com toda a fé de Jesus Cristo. Eu oro em nome de Jesus, e a partir deste momento teremos chuvas de testemunhos, porque nós oramos e o teu nome foi glorificado. Shalom, queridos, você que creu, recebeu infalivelmente, porque eu orei no nome de Jesus. Amém. Amém, Jesus.